Olá, eu sou a Carol e sejam bem-vindos para mais um episódio de Conversas Solitárias para uma Sonhadora. Neste episódio eu vou falar principalmente da arte da anotação. Vou citar caderninhos de bolso, diário, journals e vou falar sobre anotações, de benefícios da anotação e como que a gente pode implementar na nossa rotina atualmente. Uma das coisas mais notáveis da nossa geração atual é o vício da dopamina rápida, que é gerada principalmente dos vídeos curtos das redes sociais. Esses vídeos curtos têm muitas informações, podem ser vídeos engraçados, vídeos de vários gêneros, que trazem uma informação rápida, uma duração rápida, e te traz uma dopamina que não é saudável e pode te viciar a ponto de você ficar passando a tela, arrastando o dedo na tela, assistindo vários vídeos, você nem percebendo que você assistiu 10 vídeos em 1 minuto só. As pessoas têm notado esse scrolling, que seria, né, a prática de arrastar o dedo para uma tela e assistir os vídeos, a prática de anotações, de cadernos, de bolso, cadernos de locais comuns, como eu vou dizer aqui também. São práticas analógicas que podem voltar a estar em alta. Não voltar a estar em alta, porque eu acho que não é algo que deveria ter deixado de estar com a gente. Dando uma breve contextualização, os cadernos de locais comuns, também chamados de commonplace books, são cadernos que podem ser considerados até cadernos de bolso. Eu trouxe alguns artigos de Substack que falam sobre esses cadernos e algumas coisas que a gente não percebe que a gente faz. Os artigos eu vou deixar na tela, também vou deixar na descrição do vídeo como uma fonte bibliográfica. Quantas capturas de tela você tem no seu celular que você tirou o print para que você lembrasse disso no futuro e você esqueceu? Por exemplo, também, quando você salva um vídeo do TikTok, do Instagram e guarda ele, exatamente salva ele, para você lembrar de ver depois, sendo que você possivelmente não fez isso. Várias ideias e várias referências, coisas que você queria voltar depois. Ter alguma anotação ou surgiu alguma ideia exatamente em relação a alguma coisa que você assistiu, alguma coisa que você viu, que você só salvou e você não fez nada em relação a isso. A tecnologia trouxe um acesso muito rápido de informações. Só que tem tantas informações no mundo que a gente não sabe lidar com elas. Muitas referências e ideias podem ter surgido com a tecnologia, quando você vê algum vídeo, quando você assiste algum filme, lê algum livro, que você pode surgir uma ideia, só que se você não anotar ela, você pode não lembrar. Porque é claro que a sua capacidade de memorizar essas informações pode ser boa. Só que você realmente lembra de tudo que você queria fazer. Então, ter um caderno de bolso, ter um caderno de anotações, é algo que pode ser útil nessas situações. Pode até substituir o scrolling, porque você pode achar várias informações naquele caderno que podem ser informações úteis. E as redes sociais não trazem somente informações úteis para nossa vida. Um dos artigos que eu li também falou sobre frases aleatórias que você pode escutar de algum desconhecido, uma pessoa aleatória que pode falar, e aquela frase pode te impactar. Só que, às vezes, você pode pensar, nossa, eu vou lembrar dessa frase, só que às vezes você não lembra. Às vezes uma música que você escuta, aí eu geralmente tiro print, coloco lá no Google pra ele identificar a música, tiro o print pra depois lembrar da música. Só que quem disse que eu lembro dessa música depois nas minhas capturas de tela? Tem gente que se garante na capacidade de memorizar as coisas. Eu me garanto um pouco. Só que eu acho que deixar tudo nas capturas de tela também não me ajuda, né? Porque eu não tenho uma organização exatamente em relação a isso. Então, muitas informações que estão lá, eu posso nem lembrar que existem. Só que se eu ver, talvez eu lembre. Só que quem garante que realmente isso aconteça? Um vídeo que eu assisti do Matheus Menucci, que eu vi 2 vídeos dele em relação a isso. Que um era sobre escrever à mão exige mais esforço cognitivo e conexão entre o corpo e a mente. Então, você escrevendo à mão, você sabe, você pensa no que você vai escrever. Quando você só tá falando, você pensa, obviamente. Só que às vezes você pode não lembrar o que você falou também há 5 minutos atrás. Quem disse que eu lembro o que eu falei há 5 minutos atrás? Qual é o assunto que eu estava falando há 5 minutos atrás? Mesmo que esteja no vídeo, eu vou rever isso. Só que às vezes eu também não tenho muito controle se você não pensa direito, se você não calcula
e não tem roteiro. E escrever à mão em um caderninho pode ajudar você a desacelerar e focar no que você está fazendo. Existem várias formas de utilizar um caderno de bolso exatamente para anotar as coisas que você vê, informações aleatórias, de ter um caderno de bolso para vários assuntos, também fazer a organização do seu dia, por exemplo, que seriam mais uns planners. Existem até várias ferramentas, aplicativos, sites que ajudam nessa organização do seu dia. Por exemplo, o Notion e o Trello e vários outros que podem servir para isso. Só que quando você abre o seu celular, você garante que você não vai ver nada além desses aplicativos? Se você vai lá, tentar abrir o Notion, eu pelo menos eu falo isso por experiência própria. Eu não sei fazer só uma coisa quando eu abro meu celular. Então, eu posso abrir o Notion, posso ver as coisas que eu vou fazer no dia, só que quem garante que eu não vá ver as notificações e vou me perder no processo, né? Abrir o Instagram, abrir o TikTok, nesse caminho. E ter um planner esse ano tem me ajudado muito em relação a isso, porque eu nunca consegui manter o Notion por mais de 2 meses. Eu simplesmente fazia nas minhas férias, aí nas outras férias eu fazia de novo, aí, né, ficava por isso. E ter um planner no papel tem me ajudado a focar mais, a conseguir fazer tudo que eu quero fazer, porque eu não me perco. E uma coisa muito interessante que eu li em um dos artigos que eu falei, que esses cadernos não são destinados para ninguém, além da pessoa que vai executar as coisas naquele caderno. Claro que se você escreve ideias de um livro, ideias de um vídeo, um roteiro e tal, algo que seja um processo criativo, exatamente. É claro que outras pessoas podem achar interessante. Só que um caderno de bolso que você vai escrever coisas do seu dia, um diário, né? Aquilo não é para mais ninguém, é só para você. E essa técnica da anotação, ela existe há muitos milhares de anos. Aristóteles já falava dessa técnica de anotação. Faz sentido muitos filósofos falarem da técnica de anotações, porque eles têm pensamentos que podem ser esquecidos se eles não anotarem. Claro que se for um pensamento concreto, pode não se perder. Só que é bom você deixar registrado também. 2 outros tipos de caderno que também podem não ser de bolsa especificadamente, só que são cadernos de locais comuns, são o diário e o journal. Se eu pudesse recomendar 3 caderninhos para as pessoas terem, seria um caderno de anotações, aleatório, ou não. Às vezes você quer anotar coisas de um livro, de um filme, de livros que você já leu. E ter um caderno só para isso, eu adoraria ter, só que eu acho que eu não teria tanto. Eu não lembraria tanto se não fosse um hábito que eu teria todos os dias. Então, um caderno de bolso, um diário e um journal seriam os cadernos que eu indico. O benefício do diário, além de você estar desacelerando e focando no momento de escrever, é um caderno também que você pode escrever o que você quiser. Você pode estar escrevendo como se fosse, querido diário, hoje meu dia foi tal, 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 tal. Ou você pode escrever como se você estivesse conversando com você mesmo. Os diários, eles bombavam. Pelo menos na minha fase de criança, eu queria muito ter aquele diário da Monster High que abria só com a minha voz, né? Eu nunca tive ele, mas eu achava tão maneiro, eu achava tão icônico. Quem disse que eu ia realmente manter o hábito de ter um diário? Eu fazendo uma limpa das minhas coisas, eu achei vários diários. 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 e tal. E a partir de 2021 eu comecei a ter journal. E deveria ser algo que, na verdade, eu não queria tratar como diário, e sim como algo de registrar fotos. E algo que funcionou em alguns momentos, porque eu acho que eu só terminei um journal de todos que eu fiz. 2021. Eu acho que 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. O único que eu realmente terminei foi de 2023, eu acho. Que eu não estive ativa fazendo aquilo todos os dias. Só que eu lembrava daquilo, eu me forcei a terminar e terminei o journal de 2023. De 2005 ainda não está terminado. Estamos em março de 2026. No caso, quando eu estou gravando esse momento. E o diário ajuda ao autoconhecimento, principalmente de você expor os sentimentos em papel. Não exatamente em um papel, mas você expor os seus sentimentos de uma forma escrita é legal. Claro que tem gente que expõe os sentimentos a partir de pinturas, de desenhos, de várias técnicas artísticas. Só que o diário
pelo menos é o que eu me identifico. Eu também me identifico com várias outras, só que é o que eu realmente mais visualizo. E se eu penso nas coisas que eu tô sentindo e coloco em palavras, eu acho que isso é bem mais compreensível. E outro caderninho que eu vou falar mais agora é o journal. O journal tem várias funcionalidades. Você que decide o que você faz com o seu journal, pode servir de diário, pode servir de só de registros de fotos. Eu gosto de colocar registro de fotos com diários. No journal de 2023 que eu cheguei a terminar, eu usei ele mais como um controle do mês. Eu não tinha planner. Então eu usei colocando, nossa, quantas horas eu dormi, meu tempo de tela, a minha reação, a minha emoção do dia. Então foi um improviso de várias coisas que eu colocava lá. Séries, filmes, músicas. E foi um caderno de anotações bem geral. Mas eu identifico o meu journal atualmente, o meu journal de 2006, como se fosse um journal de registros de fotos de coisas que eu faço durante o ano. Gosto muito de separar esses cadernos com as funcionalidades deles. Então, é algo legal pra mim. Eu adoro ter organização nas coisas. Ter um caderno pra cada coisa é essencial, porque senão eu me perco. Eu até já gravei algumas páginas do journal que eu fiz esse ano e ainda falta muita coisa. Só que eu acho que eu estou mais empenhada em fazer. Principalmente se eu me obrigo a fazer alguma coisa. Porque senão, se eu fizer por livre, espontânea vontade, talvez eu não lembre de fazer. Por isso tem que ter um caderninho de anotações de tarefas pra me lembrar. Por isso que o meu planner existe pra isso. E algumas personagens também que têm essa prática. Não exatamente essa prática. Mas uma tem, a outra eu acho que se identificaria muito com esses cadernos. Que no caso eu acho que ela até teria, eu acho que ela, muito provável ela ter, que é a Stella Grant, que é a personagem principal de A Cinco Passos de Você. Ela foi uma personagem que eu olhei, li o livro e falei para um amigo meu, como assim? Essa personagem sou eu. Porque ela tem um instinto de controle que faz com que ela tenha um caderno de tarefas e queira seguir totalmente a rotina dela com base naquele caderno. E eu falei, nossa, como que eu não percebi quando eu vi o filme que ela era eu? Não exatamente eu, mas é que ela precisa, ela busca o controle das coisas através das coisas que ela planeja. Ela planeja tudo que ela faz. Ela tem uma situação diferente, que ela tem uma doença, que ela busca o controle exatamente para que as coisas aconteçam do jeito que ela quer. Ela segue um cronograma. E com certeza ela tem que seguir um cronograma de remédios, essas coisas, mas ela tem tarefas no dia, ela tem várias coisas, ela tem um canal no YouTube. Eu falei, nossa, que garota mais legal. Eu gostei muito dela. Só que eu senti raiva dela em alguns momentos. E eu acho que foi pessoal. E outra personagem é a Anne, que também é conhecida como Anne de Green Gables, Anne with an E. Várias coisas, tem vários livros da Anne, eu acho que tem 8 livros. E mais alguns pequenininhos que são de poesia, eu acho. Que no livro especificamente, Anne de Wind Poplars, é um livro que ela traz muitas cartas. A Anne, em Anne de Green Gables, ela simplesmente fala muito. Ela foi uma personagem que eu quase parei de ler o livro porque ela falava muito. Ela era muito detalhista. E ela tem esse instinto poeta. E até Anne de Wind Poplars, eu não tinha visto como é que era a escrita dela, exatamente. Então, quando ela trouxe cartas, eu fiquei tipo, nossa, gente, ela não mudou nada desde Anne de Green Gables, porque ela, pelo menos em Anne de Avonlea, Anne de outros livros que ela tem, eu acho que Anne da Ilha e tal, ela não fala tanto. Ela parece que ficou mais calada, só que quando você lê Anne de Wind Poplars, você vê a escrita dela e essa poetisa que existe nela. A Anne, ela é muito detalhista, ela sabe muitas coisas e ela quer aprender muitas coisas, que a Anne se torna uma escritora. Então, ver que esse desenvolvimento foi para alguma coisa maior é muito legal. E ela vê as coisas, os detalhes, as coisas bonitas da vida de algum local, mesmo que não seja algo tão positivo. Ela com certeza deve ter vários diários, cadernos de bolso que não foram publicados, sendo no livro. Mas esse basicamente foi o vídeo. Caso vocês tenham como começar um caderninho, caso vocês tenham um caderninho de bolso, nossa, parabéns. Porque
eu queria realmente manter o hábito de ter um caderninho de bolso. Eu geralmente levo folhas quando eu vou pra algum lugar. Não todos os lugares que eu vou. Quando eu vou pro curso, principalmente, eu levo folhas. Eu não levo cadernos grandes, eu levo folhas. Mesmo que não sejam folhas de fichário, eu tenho um fichário. Só que eu levo folhas e eu tenho uma grande organização com isso. Eu tenho vários caderninhos que eu queria reutilizar. O que eu tô usando atualmente pra esse vídeo, que é esse caderninho aqui, ele era um caderninho, um diário de 2015, que eu não terminei de usar. Só que eu vi esse caderninho e pensei, vou ter que usar pra alguma coisa. Ao invés de pegar meu tablet e simplesmente pegar o tablet aqui e ler as coisas dos artigos, eu tirei um tempinho antes de gravar e anotei todas as coisas que eu queria falar nesse vídeo. E eu acho que consegui. A luz simplesmente apagou aqui, eu não entendi isso não. Pensei em adquirir um caderninho. Eu não posso falar muita coisa porque eu não tenho exatamente um caderno específico de anotações. Eu gosto muito de ter vários caderninhos para várias coisas diferentes. Só que esse caderninho, por exemplo, talvez eu comece a usar para talvez roteiros de vídeo, talvez pro podcast em si, ou comece a fazer várias anotações nele. Eu acho muito legal cadernos que tem várias anotações. E isso pode substituir o double scrolling, exatamente porque você vai ter várias informações úteis naquele caderninho. Aí, né, você pode passar tempo vendo aquele caderninho ao invés de passar o dedinho no celular. Eu gostei muito de compartilhar esse episódio com vocês. As referências dos artigos que eu li e os 2 vídeos no YouTube vão estar aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo episódio de Conversas Solitárias com o seu Idara. Tchau!